Em 1915, um jovem farmacêutico português chamado Eduardo Augusto Gonçalves trabalhava nos fundos de uma pequena botica na pacata cidade de Joinville, no sul do Brasil. Ele tinha poucos recursos, uma balança de precisão e uma ideia que a medicina da época consideraria simples demais para funcionar. Uma mistura densa de óxido de zinco e cânfora, embalada em uma pequena lata de metal com cores gritantes. Ele apresentou a fórmula para um mercado local dominado por banhas animais rudimentares e misturas ineficazes. O que se seguiu foi mais de um século de um domínio absoluto e silencioso na casa de quase todas as famílias brasileiras. Uma pomada barata e acessível que, décadas depois, derrotaria os maiores conglomerados de cosméticos do mundo sem nunca precisar mudar sua receita original ou sua clássica embalagem laranja e verde. Você está assistindo ao nosso canal, onde dissecamos as engrenagens e os segredos das maiores marcas da história, desde as linhas de montagem até a genialidade inabalável de seus fundadores. Se a história da Minâncora, o milagre medicinal que paralisou o tempo e venceu a globalização, é o tipo de documentário que você gosta, inscreva-se e deixe o seu like. A resiliência desta pequena lata é tão fascinante quanto a sua química centenária. Por favor, seríamos muito gratos se você pudesse deixar nos comentários abaixo o nome de uma fábrica ou de uma marca histórica e famosa do seu país que você gostaria muito que nós explorássemos no nosso próximo episódio. Capítulo 1. O sonhador que se perdeu até Joinville e a fórmula do século. O ano era 1915. O Brasil era um país imenso, selvagem e em plena transição econômica. A medicina moderna ainda representava um luxo inacessível para a grande maioria da população. Nas cidades do interior e nas vastas áreas rurais, a saúde básica era uma batalha diária e muitas vezes perdida. A pele dos trabalhadores brasileiros sofria castigos implacáveis. O sol tropical queimava sem piedade. Os insetos transmitiam doenças. O trabalho braçal nas lavouras e nas matas resultava em cortes, arranhões e infecções constantes. Uma pequena ferida frequentemente se tornava uma sentença grave de amputação ou morte. Foi exatamente neste cenário implacável e doloroso que a história de um império silencioso e duradouro começou. A Revolução não nasceu em uma metrópole reluzente como o Rio de Janeiro ou São Paulo. Ela surgiu no sul do país, na pacata cidade de Joinville, localizada no estado de Santa Catarina. O clima da região era úmido e implacável. A terra exigia trabalho duro de seus colonos, e essas pessoas precisavam urgentemente de alívio. Eduardo Augusto Gonçalves chegou ao Brasil com pouco dinheiro na bagagem. Ele era um farmacêutico português recém-chegado, um homem movido pela ciência, pela precisão e por uma ambição silenciosa. Ele cruzou o Oceano Atlântico trazendo uma mente inquieta e um diploma valioso nas mãos. Gonçalves não buscava explorar minas de ouro. Ele não tinha interesses na política local. Ele buscava apenas a fórmula química perfeita. A cidade de Joinville, em 1915, era um verdadeiro caldeirão cultural de imigrantes europeus. Havia alemães, suíços e portugueses tentando domar a natureza hostil. Todos eles trabalhavam sob condições físicas severas nas indústrias nascentes e na agricultura. A necessidade de tratamentos dermatológicos básicos era urgente, constante e totalmente não atendida pelo mercado. As poucas boticas da época ofereciam apenas misturas ineficazes ou banhas animais rudimentares. Eduardo Augusto Gonçalves viu a dor dessas pessoas. Ele viu a pele rachada dos agricultores. Ele identificou uma oportunidade gigantesca, escondida na necessidade humana mais básica. Com os poucos recursos que possuía, ele montou um pequeno laboratório nos fundos de sua farmácia. Um espaço modesto, mal iluminado, mas rigorosamente limpo. O cheiro denso e pungente de produtos químicos preenchia o ar da sala. Havia balanças de precisão importadas da Europa, vidrarias frágeis alinhadas em prateleiras de madeira rústica, cadernos de capa dura repletos de anotações metódicas, números e símbolos químicos. A rotina do farmacêutico português era exaustiva. Ele acordava horas antes de o sol nascer. Ele pesava os ingredientes. Ele misturava compostos. Ele testava diferentes texturas. Ele falhava repetidamente.
A farmacologia não é mágica instantânea. É um processo doloroso de repetição, observação e paciência infinita. Gonçalves entendia essa premissa perfeitamente. Ele queria criar uma pomada universal definitiva. Algo que pudesse curar feridas abertas, acalmar irritações profundas e combater fortes odores corporais. Um único produto que pudesse estar na prateleira da casa do operário pobre e do fazendeiro rico. Ele focou seus esforços em 2 ingredientes principais e altamente potentes: o óxido de zinco e a cânfora. O óxido de zinco oferecia propriedades adstringentes e antissépticas incomparáveis. Ele formava uma barreira física protetora na pele ferida, impedindo a entrada de bactérias. A cânfora, por sua vez, proporcionava um resfriamento imediato e um alívio analgésico poderoso. Mas simplesmente misturar esses 2 elementos não era o suficiente. A proporção exata entre eles era o verdadeiro segredo do sucesso. A textura final precisava ser estável o suficiente para não derreter no calor tropical do verão brasileiro. A durabilidade da pomada precisava ser impecável para suportar longas viagens em lombos de cavalos e mulas. Dias inteiros se transformaram em semanas frustrantes. Semanas se tornaram meses de experimentações meticulosas no almofariz de porcelana. Até que, em uma tarde quente do ano de 1915, a química finalmente cedeu à persistência humana. A mistura no fundo do recipiente atingiu a consistência ideal e perfeita. Uma pasta densa, firme e homogênea. Uma coloração distinta que logo se tornaria lendária. Um aroma forte, intensamente medicinal e absolutamente inesquecível. Eduardo Augusto Gonçalves olhou para aquela pequena quantidade de pasta. Ele sabia instintivamente que tinha criado algo muito especial. A fórmula estava finalmente completa. O próximo passo lógico era encontrar um nome digno. Ele decidiu unir o nome da deusa grega da sabedoria, Minerva, com a palavra âncora. O resultado foi Minâncora, a sabedoria necessária para curar os males do corpo, e a âncora para representar a segurança e a esperança em tempos difíceis. O nome era forte, sonoro e fácil de lembrar. O produto era tangível e real. Nascia oficialmente a pomada Minâncora. O primeiro lote da história foi extremamente pequeno. Ele foi produzido de forma totalmente artesanal pelas mãos do próprio criador, envasado com um cuidado extremo em pequenos recipientes. Gonçalves não possuía uma fábrica gigante com chaminés fumegantes. Ele tinha apenas suas mãos calejadas, sua mente brilhante e sua convicção inabalável. Ele começou a distribuir as primeiras amostras da pomada para amigos próximos, clientes da farmácia e vizinhos sofredores. Os resultados clínicos foram imediatos e assustadores. A pomada realmente funcionava. Ela secava espinhas dolorosas em adolescentes. Ela curava frieiras persistentes nos pés dos trabalhadores rurais. Ela acalmava picadas de mosquitos venenosos quase instantaneamente. As pessoas começaram a voltar à sua porta maravilhadas. Eles não queriam apenas amostras. Eles queriam comprar potes inteiros. A notícia milagrosa se espalhou rapidamente pelas ruas poeirentas de Joinville. A pequena e obscura botica do farmacêutico português transformou rapidamente em um ponto de peregrinação diária para quem buscava alívio para doenças de pele. Eduardo continuou trabalhando incansavelmente nos fundos da loja. Ele aumentou a produção lentamente, respeitando o tempo da química. Ele mantinha a qualidade absoluta e inegociável de cada grama produzida. A fórmula exata permaneceu trancada a 7 chaves em sua mente e em seu cofre. Um segredo industrial sagrado que desafiaria corporações globais nas décadas seguintes. O ano de 1915 marcou o ponto de partida de uma lenda. A Minâncora não era mais apenas uma simples pomada de farmácia. Era uma resposta médica revolucionária para um Brasil rural, carente e castigado. O modesto laboratório de madeira em Joinville estava prestes a se transformar no coração pulsante de um fenômeno comercial e cultural que varreria toda a nação. O império da cura em pequenos potes havia começado. Capítulo 2. A identidade da lenda e a estratégia do povo. O produto existia e funcionava. A demanda local era inegável e crescente. Mas Eduardo Augusto Gonçalves era um visionário profundamente prático. Ele entendia uma regra fundamental do comércio de massa. Um bom produto precisava de uma identidade inesquecível
para sobreviver ao tempo. Nos primeiros anos após 1915, a produção ainda era bastante limitada. A pomada era vendida em potes de vidro simples nas prateleiras da pequena farmácia em Joinville. Isso não era suficiente para a visão ambiciosa do farmacêutico português. Ele queria que a minâncora chegasse aos bolsos dos trabalhadores suados, aos cintos rústicos dos colonos, às pequenas bolsas das donas de casa brasileiras. O vidro era muito frágil e pesado para essa missão. Ele precisava de uma embalagem que fosse resistente, barata e visualmente icônica. A solução surgiu na forma de pequenas latas de metal arredondadas. Elas eram leves, elas não quebravam em caso de queda brusca no chão de terra. Elas protegiam a pasta química da luz solar direta e do calor intenso do clima brasileiro. Mas a verdadeira jogada de mestre de Gonçalves estava na escolha rigorosa das cores. Em uma época onde os produtos médicos usavam embalagens brancas, pretas ou transparentes, ele optou por um contraste vibrante e corajoso, laranja e verde. O laranja representava o calor, a energia vital e a vida vibrante do sol tropical. O verde simbolizava a esperança botânica, a cura natural e a tradição farmacêutica de segurança. Era uma combinação impossível de ser ignorada. Você podia ver a pequena lata de longe, mesmo nas prateleiras mais escuras e empoeiradas das mercearias de beira de estrada. A identidade visual nasceu de forma perfeita e praticamente definitiva. As décadas passariam pesadamente. Guerras mundiais começariam e terminariam na Europa. Inúmeros governos brasileiros cairiam em crises. Mas as cores laranja e verde da minâncora permaneceriam rigorosamente idênticas. Com a fórmula secreta patenteada e a embalagem brilhante definida, o negócio precisava de uma estrutura jurídica formal. Gonçalves fundou oficialmente a empresa Minancora e Companhia Limitada. O antigo laboratório escuro nos fundos da farmácia começou a se expandir rapidamente. Mais funcionários locais foram contratados e treinados. As velhas balanças de precisão manuais ganharam a companhia de misturadores mecânicos muito maiores. A pequena fábrica em Joinville começou a ganhar um ritmo industrial genuíno. No entanto, o desafio comercial real e assustador estava apenas começando. O Brasil da década de 1920 era vasto, desconectado e com péssimas estradas de terra. A comunicação entre os estados do Sul e do Sudeste era dolorosamente lenta. Os grandes jornais e revistas da época cobravam fortunas absolutas por anúncios publicitários. Marcas importadas e caras dominavam as páginas das publicações de elite no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eduardo tomou uma decisão crucial e definitiva nesse momento exato. Ele ignorou completamente a elite financeira e a publicidade de luxo. Ele sabia exatamente quem precisava desesperadamente da sua pomada medicinal: os agricultores machucados, os operários exaustos das fábricas têxteis nascentes, as mães aflitas de famílias numerosas e pobres. Ele construiu uma estratégia de marketing baseada na confiança popular e na proximidade humana. Gonçalves costumava sair fisicamente de sua farmácia para falar diretamente com os trabalhadores nas ruas. Ele entregava amostras gratuitas nas portas das fábricas de Joinville, ao final dos exaustivos expedientes. Ele ensinava pacientemente os colonos a aplicarem a pomada em seus animais feridos e neles mesmos. A propaganda inicial da Minâncora não era feita com tinta cara em papel brilhante. Ela era feita no boca a boca suado das ruas. O operário que curava sua ferida profunda contava a novidade para o vizinho. A mãe que secava as espinhas doloridas da filha recomendava o pote milagroso para a irmã. O marketing da Minâncora era totalmente orgânico e profundamente verdadeiro. As caixas laranjas começaram a viajar silenciosamente nos bolsos dos tropeiros. Esses homens rústicos levavam cargas pelo interior do estado de Santa Catarina e levavam a pomada como um item vital de primeiros socorros. A eficácia brutal do produto falava muito mais alto do que qualquer anúncio de rádio pago. A textura firme da pasta resistia perfeitamente ao balanço violento das viagens a cavalo. O cheiro agudo de cânfora sinalizava limpeza médica e cura imediata por onde a pequena lata passava. A fidelidade do consumidor brasileiro começava a ser forjada a fogo em metal e óxido de zinco. Era uma lealdade inquebrável, porque era baseada na resolução real de dores físicas. A textura do metal frio da lata na palma da mão tornou-se rapidamente uma memória tátil compartilhada por milhares de trabalhadores.
O clique metálico característico ao abrir a tampa verde e laranja soava como o prenúncio sonoro do alívio. Eduardo entendia a psicologia básica do seu consumidor-alvo. A classe trabalhadora brasileira não tinha tempo livre ou dinheiro extra para consultar médicos. Eles precisavam de soluções rápidas, baratas e absolutamente infalíveis. A Minâncora cumpria essas 3 exigências com uma perfeição matemática assustadora. Cada novo lote produzido na fábrica passava pela aprovação visual e olfativa do próprio fundador. Ele cheirava a mistura úmida. Ele verificava a densidade com os dedos. Ele era o guardião obsessivo da qualidade química. No final da década de 1920, um marco histórico fundamental aconteceu no galpão da fábrica de Joinville. A produção diária alcançou um volume colossal que a cidade e seus arredores já não podiam consumir sozinhos. Os pedidos comerciais começaram a chegar por telegrama e cartas urgentes de cidades muito distantes. O primeiro grande lote de distribuição comercial foi empacotado em pesadas caixas de madeira de reflorestamento. Os operários da Minâncora carregaram essas caixas enormes em carroças puxadas por cavalos e nos primeiros caminhões rústicos da empresa. O destino final não era mais apenas o mercado local conhecido. As latas laranjas e verdes cruzaram as fronteiras do estado de Santa Catarina pela primeira vez na história. Elas viajaram rumo às terras geladas do Paraná. Elas desceram pelas estradas difíceis até o Rio Grande do Sul. O sul do Brasil inteiro estava sendo formalmente apresentado ao milagre nascido em Joinville. A expansão territorial foi silenciosa, mas absolutamente implacável em sua força. Sem depender de grandes campanhas publicitárias milionárias, a Minâncora começou a ocupar os espaços centrais nas prateleiras de todas as pequenas farmácias do sul do país. Farmacêuticos locais respeitados confiavam cegamente no produto porque viam os resultados curativos em seus próprios clientes. A pequena lata metálica se tornou rapidamente um símbolo unificado de segurança sanitária. As pessoas não compravam apenas uma pomada perfumada. Elas compravam a garantia absoluta de que as feridas do trabalho árduo não iriam infeccionar e destruir suas vidas. Eduardo Augusto Gonçalves viu seu sonho mais louco ultrapassar os estreitos limites da sua cidade adotiva. Ele tinha em suas mãos um fenômeno comercial imparável. A máquina produtiva estava em movimento acelerado. A estratégia inicial de focar no povo humilde, de rejeitar a ostentação inútil e entregar eficácia pura, criou um escudo invisível e impenetrável ao redor da marca. A Minâncora estava pronta, forte e armada para conquistar todo o vasto território nacional. Capítulo 3. A poção mágica da classe trabalhadora. A década de 1930 trouxe mudanças profundas ao Brasil. As cidades cresciam de forma desordenada. A industrialização acelerava bruscamente. Mas a saúde pública continuava sendo um privilégio exclusivo de poucos. Nos lares mais humildes e distantes, o médico era uma figura totalmente ausente. As famílias precisavam de proteção diária. Elas precisavam de algo em que pudessem confiar cegamente nos momentos de dor. A resposta exata já estava embalada em pequenas latas de metal. A pomada Minâncora deixou de ser apenas um curativo básico para feridas do trabalho rural. Ela se transformou rapidamente em uma verdadeira farmácia completa dentro de um único recipiente. A versatilidade do produto era algo nunca antes visto no mercado sul-americano. O óxido de zinco e a cânfora provaram ser uma combinação química quase milagrosa na prática. Eles resolviam problemas que a medicina formal da época mal conseguia diagnosticar nas áreas mais isoladas. Os adolescentes brasileiros descobriram o poder da pomada. O calor e a constante umidade tropical provocavam surtos de acne severa na juventude. A Minâncora secava as espinhas dolorosas da noite para o dia. As mães aflitas encontraram nela a solução definitiva para as terríveis assaduras de seus bebês. Os tecidos rústicos e ásperos das fraldas de pano irritavam violentamente a pele sensível das crianças. Uma camada fina da pasta branca e fria acalmava a dor imediatamente. O choro noturno cessava. A confiança materna na marca se solidificava de forma inquebrável a cada nova aplicação. E havia outro uso inesperado, porém fundamental para a sociedade. O suor excessivo era uma realidade inegável do trabalhador braçal.
O odor corporal forte era um problema social silencioso e constrangedor. A minâncora funcionava como um desodorante implacável contra o suor. Ela neutralizava instantaneamente as bactérias causadoras do mau cheiro nas axilas e nos pés descalços. Era um produto de higiene pessoal, um cosmético de emergência e um remédio de primeiros socorros de alta potência. Tudo isso entregue ao povo por um preço incrivelmente baixo. A experiência sensorial de usar minâncora era inconfundível. O momento da aplicação seguia um ritual familiar quase sagrado. O dedo indicador tocava a superfície firme da pasta. A temperatura natural do corpo derretia a pomada apenas o suficiente para a transferência perfeita. A aplicação sobre a pele machucada trazia um ardor inicial rápido. Logo em seguida, a verdadeira mágica da cânfora acontecia. Uma onda de frio anestésico dominava a região ferida. A dor recuava sem resistência. A vermelhidão da inflamação começava a ceder espaço para a cor branca e opaca do óxido de zinco protetor. Esse contraste visual na pele servia como uma prova física incontestável de que o medicamento estava agindo fortemente, que o paciente podia ver a cura acontecendo diante dos seus próprios olhos. O aroma forte e característico impregnava as roupas de algodão e os lençóis das camas. Esse cheiro não era considerado um incômodo pelas famílias. Ele era recebido como um sinal reconfortante de cuidado. Ele significava que alguém estava sendo verdadeiramente amado e protegido em casa. A transmissão do hábito de uso foi um fenômeno fascinante. A publicidade formal não foi a grande responsável por essa lealdade gigantesca. Foram as avós brasileiras. A avó passava a pomada no joelho ralado do neto aventureiro. A mãe usava a lata para acalmar a picada de inseto da filha pequena. Essa memória afetiva ligada ao cheiro forte da cânfora atravessou gerações de forma silenciosa e poderosa. O clique metálico da lata abrindo significava conforto emocional imediato. A minâncora se tornou um membro invisível das famílias. Ela estava presente nas gavetas dos quartos escuros. Ela habitava as pequenas caixas de remédios nos banheiros de alvenaria. Ela viajava nas malas de papelão durante as raras férias. O alcance geográfico do produto tornou-se espantoso nas décadas de 1940 e 1950. As embalagens laranjas navegaram pelos imensos e perigosos rios da bacia amazônica. Nos seringais isolados no coração da selva, a vida era bruta, selvagem e curta. Os insetos transmitiam febres mortais diuturnamente. A umidade constante apodrecia pequenos cortes em poucas horas. A lata de minâncora era muitas vezes o único recurso antisséptico disponível a milhares de quilômetros do hospital mais próximo. Seringueiros corajosos confiavam suas próprias vidas àquela pasta densa de Joinville. Ela impedia infecções que, de outra forma, resultariam em trágicas amputações. Ao mesmo tempo, no sudeste do país, a cidade de São Paulo se transformava em uma metrópole cinzenta de concreto. Milhares de migrantes nordestinos chegavam diariamente em busca de trabalho nas novas indústrias. Eles se aglomeravam em bairros periféricos de terra batida e nas primeiras grandes favelas do país. As condições de saneamento básico eram extremamente precárias nessas regiões. A minâncora viajou nas mochilas rústicas desses migrantes esperançosos. Ela era o item de primeiros socorros mais essencial e valioso nos barracos de madeira. Ela tratava as queimaduras severas das cozinheiras. Ela curava os calos sangrentos dos operários da construção civil. Ela protegia as mãos cansadas das costureiras nas fábricas têxteis. A fábrica em Joinville operava em sua capacidade máxima absoluta. As máquinas industriais batiam em um ritmo frenético para suprir a demanda de um país de dimensões continentais. Eduardo Augusto Gonçalves viu sua criação transcender a finalidade médica inicial e restrita. O produto agora era um gigantesco fenômeno sociológico. Ele unificava um país fragmentado e economicamente desigual. O rico e poderoso fazendeiro de café e o pobre operário da fábrica compartilhavam exatamente a mesma lata verde e laranja. Eles confiavam suas feridas ao mesmo aroma medicinal. Eles experimentavam o exato mesmo alívio refrescante. A lenda estava completamente cimentada nas fundações da sociedade brasileira contemporânea. De grandes presidentes da República a trabalhadores rurais analfabetos, todos conheciam a força inegável daquela pequena embalagem.
O império construído com óxido de zinco parecia eterno, mas o isolamento comercial do Brasil tinha seus dias contados. As fronteiras logo se abririam. O poder da lata laranja seria colocado à prova contra monstros globais implacáveis. Capítulo 4. A invasão dos gigantes globais. Os anos finais do século XX trouxeram uma tempestade perfeita para a indústria nacional. O Brasil viveu décadas sob a proteção de uma economia fortemente fechada. As marcas locais reinavam absolutas em seus pequenos feudos comerciais e regionais. Mas o cenário econômico mudou drasticamente a partir do início da década de 1990. Os portos brasileiros foram abertos de forma abrupta e violenta. As antigas barreiras alfandegárias ruíram quase da noite para o dia. O mercado nacional foi subitamente exposto à fúria competitiva da globalização implacável. E o setor de cosméticos e saúde foi o primeiro a sentir o impacto brutal dessa nova era. Gigantes farmacêuticos e conglomerados de beleza multinacionais desembarcaram no país com força total. Corporações europeias e norte-americanas trouxeram orçamentos de marketing que pareciam infinitos para os padrões locais. Elas traziam navios e aviões carregados de produtos novos e brilhantes. Eram cremes antibacterianos com nomes científicos complexos. Eram pomadas para acne promovidas por atrizes de Hollywood famosas. Eram loções hidratantes embaladas em tubos plásticos ultramodernos e ergonômicos. As propagandas de televisão dessas empresas estrangeiras prometiam milagres da ciência de última geração. O consumidor brasileiro médio ficou deslumbrado com aquele mar de novidades importadas. O brilho da tecnologia estrangeira ofuscou instantaneamente a tradição das velhas marcas de farmácia. O impacto prático nas indústrias locais foi devastador e incrivelmente rápido. Dezenas de fábricas brasileiras tradicionais não suportaram o choque financeiro. Marcas históricas de produtos de higiene desapareceram das prateleiras dos supermercados em poucos meses. Outras empresas menores foram engolidas e compradas por centavos pelas mesmas corporações invasoras. O pânico generalizado tomou conta dos conselhos de administração em todo o país. A ordem do dia nas reuniões de executivos era modernizar a qualquer custo, mudar antigas embalagens, alterar fórmulas tradicionais para baratear custos, copiar desesperadamente a estética dos concorrentes para tentar sobreviver ao massacre comercial. Em Joinville, a tensão dentro da sede da Minancora era palpável e incômoda. O clima ameno de Santa Catarina contrastava fortemente com a pressão esmagadora do mercado. A pequena lata laranja e verde, de repente, parecia uma relíquia frágil de um passado obsoleto. Os relatórios de vendas vindos de São Paulo e do Rio de Janeiro traziam números preocupantes. Os representantes comerciais relatavam que as grandes redes de farmácias estavam escondendo a Minancora. Os melhores espaços nas prateleiras iluminadas eram vendidos a peso de ouro para exibir os importados reluzentes. A lata antiga foi empurrada sem piedade para os cantos mais escuros das lojas. Consultores financeiros e especialistas em marketing batiam repetidamente à porta da empresa com avisos apocalípticos. Eles diziam abertamente que o produto estava morto. Eles afirmavam com gráficos nas mãos que a nova geração de jovens rejeitava a herança dos avós. Eles garantiam que o cheiro forte de cânfora repelia o consumidor urbano. Eles exigiam uma mudança drástica e estética imediata. A pressão externa cobrava uma embalagem totalmente nova. Eles queriam um formato mais elegante em bisnaga flexível. Eles sugeriam uma fórmula diluída e perfumada com essências florais químicas. O mercado financeiro exigia que a lendária Minancora deixasse de ser a Minancora. O dilema sobre a grande mesa da diretoria era absoluto e assustador. Ceder aos caprichos passageiros significava abandonar covardemente a herança sagrada de Eduardo Augusto Gonçalves. Resistir teimosamente significava enfrentar monstros globais que possuíam recursos financeiros inesgotáveis. Uma única decisão errada destruiria décadas de suor e trabalho árduo. A sombra fria da falência rondava os portões da fábrica no sul. As reuniões internas estenderam-se por dias tensos e noites mal dormidas. A estética silenciosa da tradição nacional estava perdendo a guerra visual para o barulho da novidade importada.
Havia uma tentação gigantesca de mudar absolutamente tudo. O impulso de contratar agências de publicidade milionárias, a vontade de lançar uma linha inteira de cremes líquidos com nomes estrangeiros e sofisticados. O dinheiro guardado ao longo de décadas existia e podia ser gasto. A estrutura industrial podia ser modificada. Muitos executivos teriam escolhido o caminho mais fácil da adaptação. Eles teriam sacrificado o núcleo duro do produto para acalmar os críticos. A história cruel dos negócios está cheia de grandes cadáveres corporativos que tentaram ser o que não eram e falharam. Mas a liderança familiar da Minancora entendia algo muito profundo que as planilhas gringas ignoravam. Eles compreendiam a alma ferida do consumidor brasileiro trabalhador. O gigante estrangeiro vendia vaidade fútil embalada em plástico. A Minancora vendia saúde básica e sobrevivência pura embaladas em metal. O laboratório europeu oferecia um luxo elitista. A fábrica de Joinville oferecia alívio físico real e acessível a todos. Modificar o cheiro agudo de cânfora não era apenas uma alteração química irrisória. Era uma traição emocional imperdoável a milhões de clientes fiéis. Trocar a consistência firme da pomada significava destruir a confiança de quem dependia daquele escudo contra o sol e os insetos. Os herdeiros olharam para a velha receita trancada a 7 chaves no cofre. Eles lembraram do velho farmacêutico português suando sobre o laboratório escuro em 1915. A resposta definitiva para aquela invasão não estava em imitar o falso futuro. Ela estava firmemente enraizada no passado verdadeiro. A decisão final foi tomada com uma coragem corporativa suicida para os padrões da época. A diretoria rejeitou formalmente todas as propostas de modernização destruidora. Eles disseram um sonoro não aos perfumes doces. Eles disseram não aos tubos de plástico. Eles disseram não à publicidade de ostentação. Eles apostaram a própria vida da empresa e o legado em uma ideia arriscada. A crença inabalável de que a lealdade visceral do povo brasileiro seria mais forte do que o poder do dinheiro gringo. A Minancora tomou a atitude mais radical do período. Ela escolheu ficar estática e absolutamente parada no mesmo lugar. Ela decidiu enfrentar o furacão econômico de peito aberto, com a exata mesma fórmula química testada pelo tempo, as mesmas cores berrantes, o mesmo cheiro inconfundível. O palco estava montado para o confronto épico final. De um lado, o dinheiro ilimitado global. Do outro, a simplicidade de uma pomada centenária. Capítulo 5. Parados no olho do furacão. A tempestade da globalização atingiu o mercado brasileiro com força total nos anos 90. Marcas estrangeiras tentaram afogar a tradição nacional em um mar de novidades caras e embalagens luxuosas. Mas a pequena fábrica em Joinville decidiu não recuar um único milímetro. A decisão da diretoria da Minancora foi uma aula magna de estratégia corporativa e sobrevivência pura. Eles sabiam que a essência da marca era o seu maior e mais resistente escudo. O povo brasileiro não queria uma cópia barata de um creme europeu. O povo queria a certeza absoluta do alívio e da cura imediata. Houve apenas uma única concessão feita à modernidade, e foi uma mudança baseada inteiramente na segurança diária do consumidor e não na estética vazia. A clássica lata de metal apresentava um problema histórico e prático inegável. Ela podia enferrujar com o tempo em ambientes muito úmidos. Os banheiros brasileiros frequentemente destruíam o fundo das embalagens originais. A borda metálica também podia cortar os dedos dos clientes mais apressados durante a abertura diária. A diretoria aprovou a transição do metal para o plástico de alta densidade no final do século XX. Mas a essência visual permaneceu intocável e rigorosamente igual. O novo pote de plástico manteve exatamente o mesmo formato cilíndrico e achatado de sempre. As cores verde e laranja continuaram gritando nas prateleiras com a exata mesma intensidade histórica. O clique sonoro característico ao abrir a tampa metálica desapareceu para sempre, mas a segurança sanitária do recipiente aumentou de forma considerável. Foi a evolução industrial perfeita, porque foi silenciosa, funcional e imensamente respeitosa com a memória visual do cliente. Enquanto isso acontecia no Sul, os gigantes multinacionais cometiam erros primários e arrogantes de leitura sociológica.
Eles tentavam vender produtos sofisticados de cuidados com a pele para uma população que lutava para comprar comida básica. Eles cobravam preços absurdos e proibitivos por pequenos tubos de cremes dermatológicos repletos de promessas mágicas. Os grandes executivos estrangeiros em seus escritórios luxuosos em São Paulo não entendiam a realidade crua das imensas periferias brasileiras. Um trabalhador da construção civil, sob o sol do Rio de Janeiro, não precisava de um hidratante com aroma de lavanda francesa. Ele precisava de algo bruto e forte para curar as rachaduras sangrentas de suas mãos calejadas. Uma mãe solteira lutando em uma favela de Belo Horizonte não tinha dinheiro extra para comprar uma pomada importada contra assaduras. Ela precisava desesperadamente da velha e confiável pasta de óxido de zinco. Ela precisava de um produto versátil que custava apenas algumas moedas suadas. A estratégia de preços da Minâncora foi mantida com uma disciplina militar de ferro durante toda essa crise competitiva. A empresa recusou-se firmemente a elevar as margens de lucro para custear campanhas de marketing milionárias. Eles absorveram grande parte dos graves impactos inflacionários daquela época incerta. A pequena embalagem laranja e verde continuou sendo o item de farmácia mais acessível de todo o território nacional. Essa teimosia financeira e corporativa gerou um resultado absolutamente inesperado para os frios analistas de mercado. Os engravatados consultores previam a morte rápida e dolorosa da marca antiquada de Joinville. Mas os duros números de vendas começaram a contar uma história completamente diferente e espetacular nos meses seguintes. A Minâncora não apenas sobreviveu ao ataque coordenado dos temidos invasores globais. Ela prosperou com uma força brutal e incontrolável em todas as regiões. As vendas explodiram nas regiões norte e nordeste do vasto Brasil. O consumidor de baixa renda experimentou os produtos importados, algumas vezes atraído pelas propagandas brilhantes. Mas ele logo percebeu a armadilha comercial oculta. Os cremes caros não rendiam o suficiente para durar o mês inteiro na casa. As fórmulas ralas e excessivamente perfumadas não resolviam as inflamações severas típicas do implacável clima tropical. Frustrado e com o orçamento doméstico cada vez mais apertado, o trabalhador voltou correndo para a segurança da velha tradição. Ele voltou para o cheiro forte e penetrante de cânfora que ele conhecia perfeitamente desde a sua infância humilde. Ele voltou para a consistência grossa que realmente protegia sua pele agredida. A estagnação intencional da Minâncora tornou-se magicamente a sua arma comercial mais letal e eficiente. Em um mercado histérico onde todos mudavam de identidade visual a cada 6 meses, ser constante virou um diferencial competitivo gigantesco. A marca tornou-se um ponto fixo de sanidade, honestidade e confiança em meio ao caos da globalização desenfreada. Os enormes supermercados e as gigantescas redes de farmácias foram obrigados a recuar publicamente em suas estratégias de prateleira. O volume real de vendas da pequena caixa de Joinville era simplesmente imenso demais para ser ignorado ou escondido nos fundos das lojas. A pomada nacional reconquistou seu espaço nobre nas vitrines e gôndolas de vidro. Ela fez isso através da força bruta e inegável da demanda popular inegociável. O laboratório humilde que Eduardo Augusto Gonçalves fundou com sacrifício em 1915 humilhou publicamente gigantes globais com orçamentos bilionários. A vitória final não veio através de inovações tecnológicas complexas. Ela não veio de campanhas de televisão premiadas ou de influenciadores famosos. A vitória esmagadora veio através de um profundo, autêntico e sincero respeito pelo trabalhador que suava todos os dias para construir o país. A Minâncora provou de forma inquestionável que nem tudo precisa ser modernizado e destruído para ser melhorado. A empresa provou que a verdadeira lealdade histórica de um povo não pode ser simplesmente comprada por plásticos brilhantes. A tempestade da abertura econômica passou rugindo, varrendo e destruindo implacavelmente centenas de marcas brasileiras históricas. Mas quando a poeira densa finalmente baixou no final daquela década turbulenta, um pequeno pote laranja e verde continuava de pé, intacto e absoluto, no centro da prateleira. Capítulo 6. O legado da simplicidade imortal. O século XXI trouxe avanços tecnológicos inimagináveis. A inteligência artificial
desenha carros de luxo. Robôs realizam cirurgias complexas em hospitais. A medicina moderna mapeou o genoma humano. Mas se você viajar até a cidade de Joinville hoje, encontrará um pedaço fascinante da história que se recusa categoricamente a desaparecer. A fábrica da Minâncora ainda está lá. Ela não é mais um pequeno laboratório escuro nos fundos de uma farmácia poeirenta do início do século XX. O complexo industrial atual é vasto, espelhado, limpo e altamente moderno. Linhas de montagem automatizadas substituíram as velhas espátulas manuais de madeira e os misturadores rústicos de ferro. Esteiras rolantes metálicas transportam milhares de potes plásticos por minuto em um ritmo frenético e hipnótico. Funcionários qualificados vestem trajes brancos impecáveis e toucas esterilizadas. O ambiente controlado segue os mais rigorosos padrões de segurança farmacêutica global. Mas existe algo fundamental ali dentro que o tempo voraz e o dinheiro farto não conseguiram alterar de jeito nenhum. O ar dentro dos galpões da fábrica ainda carrega o mesmo aroma forte e denso do passado. O cheiro agudo de cânfora atinge o rosto de qualquer visitante instantaneamente. É o perfume medicinal inconfundível de uma promessa cumprida há mais de um século. A produção atual atinge números absolutos e assombrosos para uma empresa focada quase inteiramente em um produto único. Milhões de embalagens laranjas e verdes deixam os grandes portões da fábrica todos os meses. Os caminhões pesados carregam essas pesadas caixas de papelão para os cantos mais distantes do imenso território brasileiro. Eles viajam por estradas asfaltadas modernas no Sudeste rico. Eles cruzam rios gigantescos em balsas lentas na vasta região amazônica. Eles sobem os morros íngremes e apertados das gigantescas favelas cariocas. A logística de transporte mudou drasticamente com a evolução tecnológica nacional. Mas o destino final da pequena lata medicinal permanece exatamente o mesmo de 100 anos atrás. Ela viaja diretamente para a mão calejada do trabalhador exausto. Ela entra discretamente no armário escuro do banheiro da família humilde. Ela continua sendo, disparado, o remédio mais democrático e acessível de todo o país. Eduardo Augusto Gonçalves faleceu há muitas décadas. O jovem farmacêutico português que atravessou o Oceano Sombrio, buscando uma vida melhor, não está mais aqui para ver sua obra formidável. Mas o legado cultural e social que ele deixou é infinitamente maior do que qualquer fortuna financeira acumulada. Ele não inventou apenas uma mistura química eficiente de óxido de zinco e cânfora analgésica. Ele construiu uma ponte invisível, sólida e vital entre o conhecimento científico europeu e a dura realidade tropical do povo brasileiro. Ele provou definitivamente que um negócio extraordinário pode ser construído com base na honestidade absoluta e inegociável. Ele nunca mentiu em seus rótulos simples. Ele nunca prometeu a cura mágica de todas as doenças graves. Ele nunca cobrou preços abusivos de pessoas desesperadas que não podiam pagar por médicos particulares. Ele entregou proteção real para a pele e cobrou um preço incrivelmente justo. Essa simplicidade radical e essa ética inquebrável formam a verdadeira fórmula secreta que nenhuma corporação multinacional conseguiu copiar até hoje. O mercado de cosméticos moderno é um cemitério silencioso de milhares de marcas falidas e esquecidas. Produtos maravilhosos nascem e morrem de forma humilhante no espaço de poucos anos. Empresas bilionárias gastam milhões de dólares em pesquisas, tentando descobrir e capitalizar a próxima grande tendência passageira de beleza. A Minâncora faz exatamente o oposto absoluto de tudo isso. A empresa de Joinville tem um orgulho imenso, visceral e inabalável de sua própria estagnação aparente. Em um mundo corporativo histérico e obcecado por atualizações constantes e redesenhos visuais, não mudar tornou-se um ato de rebeldia profunda. A pequena embalagem de plástico mantém as mesmas cores berrantes, contrastantes e totalmente anacrônicas. O design tipográfico do rótulo ignora de forma proposital todas as regras modernas de publicidade limpa e minimalista. A textura firme da pomada continua densa e um pouco difícil de espalhar na pele fria. E é exatamente por todos esses motivos, supostamente errados, que ela vende tanto e sobrevive tão bem ao longo dos anos. O consumidor contemporâneo não compra a Minâncora por causa de uma embalagem sofisticada ou atraente.
O consumidor compra a Minâncora pura e simplesmente porque ela funciona perfeitamente contra a dor desde 1915. O valor dessa marca transcendeu o aspecto meramente comercial há muito tempo na história do Brasil. A pomada Minâncora tornou-se um artefato cultural genuíno da nação. Ela é uma herança familiar emocional extremamente profunda. A avó cuidadosa passou a pasta branca e fria nas espinhas doloridas da filha adolescente na década de 60. Essa mesma filha, agora uma mãe experiente, aplicou o produto milagroso na assadura vermelha de seu bebê chorão na década de 90. E esse bebê crescido carrega hoje um pote verde e laranja dentro da mochila do seu próprio treino esportivo de fim de semana. Nenhuma agência de publicidade premiada do mundo consegue fabricar artificialmente esse nível de intimidade geracional verdadeira. Essa confiança visceral e cega é forjada lentamente. Ela é moldada apenas pelo tempo implacável, pela dor física efetivamente curada e pela constância absoluta de um produto que cumpre sua palavra. A história da Minâncora não é uma tragédia melancólica sobre um império que ruiu de forma patética por ganância corporativa desenfreada. Não é a história triste de acionistas cegos e burocratas que destruíram uma grande ideia em busca de lucros trimestrais rápidos e fáceis. Esta é a crônica rara, bela e vitoriosa de uma resistência comercial gloriosa. É a trajetória de uma empresa familiar do sul do Brasil que olhou nos olhos e enfrentou os maiores monstros da indústria global de frente e sem piscar. Eles não usaram armas de marketing sofisticadas ou estratégias financeiras altamente complexas e arriscadas. Eles usaram apenas uma pequena embalagem intensamente colorida e uma lealdade inquebrável ao seu próprio passado operário. Os grandes conglomerados estrangeiros vão continuar tentando dominar o mercado nacional com seus cremes brilhantes e extremamente caros. Eles vão continuar gastando fortunas incalculáveis em anúncios de televisão deslumbrantes, estrelados por atrizes famosas e inalcançáveis. Eles vão lançar dezenas de fórmulas químicas revolucionárias e perfumadas a cada nova e efêmera temporada de moda. Mas enquanto houver um trabalhador brasileiro precisando curar as feridas reais do seu esforço diário, haverá um espaço sagrado e garantido para a lata de Joinville. Enquanto houver uma mãe humilde precisando de uma solução barata e confiável para proteger sua criança, a velha máquina de vendas do Sul não vai parar de girar e produzir. A pomada visionária de Eduardo Augusto Gonçalves sobreviveu a guerras mundiais sangrentas, sobreviveu a crises econômicas globais devastadoras e derrotou invasões de concorrentes gigantescos e implacáveis. O modesto império da cura barata provou para sempre que as coisas mais simples são, quase sempre, as mais poderosas e indestrutíveis de todas. A Minâncora permanecerá exatamente onde sempre esteve. Ela ficará parada, silenciosa e absolutamente vitoriosa no centro iluminado da prateleira. Uma testemunha imortal e orgulhosa da força inabalável da simplicidade.